Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui de volta mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que nesse quarto trimestre traz o tema de monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. E a lição de hoje é a lição de número 4, que traz por título Salomão, o rei mais sábio de Israel. O texto de referência está registrado em 1 Reis, capítulo 4, do verso 29 a 34. O versículo do dia diz: Então disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riquezas, fazendas ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Segunda Crônica, capítulo 1, verso 11. A verdade aplicada diz ainda: sabedoria e conhecimento são bênçãos concedidas por Deus que podem mudar completamente a história de uma nação. O objetivo da lição de hoje são três, e o primeiro deles é conhecer a trajetória de Salomão, segundo, observar a sabedoria que Deus deu a Salomão, e em terceiro, saber da importância do templo na história de Israel. Meus amados, a introdução começa dizendo: Davi deu várias instruções para Salomão. Salomão se tornara um rei sábio e levou a nação de Israel para o novo patamar. Enquanto a vida de Davi foi de guerras e conquista, a de seu filho Salomão se caracterizou pelos pactos, trazendo assim paz e prosperidade para Israel. O ponto-chave da lição de hoje é: a sabedoria de Salomão foi algo sobrenatural, levando Israel a viver um dos momentos de maior prosperidade da sua história. Então nós temos aqui a história de Salomão, quem foi ele, como tudo aconteceu. E um segredo muito importante que nós vamos descobrir, né? Nós já vimos aí no textual, que é uma pessoa deixar a vaidade de lado. É uma pessoa que se torna dependente 100% do Senhor, que foi o caso de Salomão. Era jovem, e quando a gente olha para Salomão e olha para os tempos em que vivemos, muitos jovens hoje, muitas pessoas, elas vivem uma farsa, vivem por trás de uma máscara de mentira. Hoje nós temos aí a grande evolução da internet, e temos pessoas aí que eles gostam de receber o like, de receber likes, né? E ele se torna aí ícones, com milhões de seguidores. Então aquela pessoa, ela passa para essas pessoas, né? Para aquelas pessoas que acompanha, né, o seu perfil, seja no YouTube, no Instagram, né, no Facebook, uma imagem que na verdade não é, porque essa pessoa às vezes vive cheia de conflitos, vive cheia de problemas, como diz o próprio Salomão, né, que de vaidade, tudo é vaidade. Então nesse primeiro momento nós vemos aqui Salomão recebendo a instrução do pai Davi, e ele se torna de fato um monarca. Ele busca o Senhor, não deseja riqueza, não deseja ouro, prata, ele não deseja a vingança, a morte dos seus inimigos, das pessoas que lhe aborreciam, mas ele pede ao Senhor algo que é muito mais valoroso. Ele pede ao Senhor sabedoria para poder saber entrar e sair do meio do tão grande povo de Israel. E o Senhor, diante daquela petição de Salomão, concede a ele muito mais do que ele pediu, porque é assim que Deus faz. Quando nós nos aproximamos de Deus para pedir bens materiais, nós estamos esquecendo de algo fundamental, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, como o próprio Jesus ensinou. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Essas demais coisas, irmãos, envolve tudo aquilo que nós necessitamos para, né, a nossa sobrevivência aqui na terra. Então, quando nós fazemos isso, Deus, ele se encarrega de fazer o resto, de nos dar aquilo que de fato precisamos. Então nós vemos aqui no primeiro tópico a trajetória de Salomão. E vemos aqui, através do relato, que enquanto Davi viver uma vida de perseguição para se tornar rei, Salomão já vem de uma vida palaciana e recebe instruções de seu próprio pai acerca da conduta de um monarca e como deveria ser o seu relacionamento com o verdadeiro Deus de Israel. Então, ele foi ensinado, ele foi orientado a valorizar a Deus, Deus em primeiro lugar, né? Buscar a Deus em primeiro lugar, e Deus lhe daria todo o resto, tudo aquilo que era necessário, certo? E aí no primeiro ponto nós vemos aqui um pouco sobre
quem era Salomão. E aí nós vemos aqui que Salomão foi o terceiro rei de Israel e reinou por 40 anos aproximadamente, entre os anos 970 a 930 a.C. Salomão era filho de Davi com Batseba, segundo registra 2 Samuel, capítulo 12, 24, e seu nome vem do hebraico, né? Shelomá, que procede da palavra hebraica Shalom, que significa paz. A conduta de Salomão, inicialmente, foi de temor e submissão a Deus. Porém, em sua velhice, em consequência de seus casamentos mistos, conforme registra Neemias 13, versículo 26, a idolatria reinou em seu coração, fazendo viveu uma vida afastada de Deus. Como legado, Salomão foi autor de alguns salmos e de livros e dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, nós vemos aqui, irmãos, um bom início, mas um final triste. E isso é um alerta para nós, principalmente para os jovens que têm sonhos, ambições, e etc, e etc. Quando nós dependemos de Deus 100% e colocamos todos os nossos desejos nas mãos do Senhor, colocamos nossos sonhos nas mãos do Senhor, e priorizamos a Deus, como orientou Davi a Salomão, e nós fazemos isso, tudo vai bem. Porque veja, que além de sabedoria, como nunca houve na história, e o próprio Deus diz que depois dele não haveria mais, ele alcançou riquezas, né? Riquezas que não se podia medir. E ele se tornou também um grande estrategista. Mas já no final da sua vida, na velhice, é corrompido pelas associações que ele fez. Nós vamos ver aqui no decorrer da história, dessa aula, né, que é uma história também, né, que ele fez acordo político com todos da sua época, muitos casamentos, e isso trouxe consequências drásticas para Salomão e para o seu reino na sua velhice. Então vejamos aqui no ponto 2, a sublime petição de Salomão. A Bíblia diz que Deus aparece para Salomão e lhe dá a opção de pedir o que quisesse. Conforme registrado no livro de 2 Crônica, capítulo 1, verso 7, Salomão colocou as obrigações do rei acima de seus desejos pessoais. Vale lembrar que Salomão era jovem nesta época e, consequentemente, tinha sonhos e desejos. Porém, sua petição foi pedir sabedoria para julgar a nação de Israel. O próprio Deus se agradou tanto da petição de Salomão que o cercou não apenas de sabedoria, mas também de riquezas, fazendas e honra, conforme está registrado em 2 Crônica, capítulo 1, verso 12. As escolhas que fazemos em nossa jornada atraem as bênçãos ou a maldição para a nossa vida. Que sejamos sábios em nossas escolhas. Então aqui está o ponto, né? As nossas decisões, as nossas escolhas é que vão fazer diferença. Elas vão fazer diferença na nossa jornada. Elas podem nos proporcionar ou maldição. Num primeiro ponto, num primeiro instante, Deus cerca Salomão não só de sabedoria, como vimos aqui no tópico lido, mas também de fazendas e honra. E ele foi próspero em tudo. Mas depois ele se desvia do caminho do Senhor e passa a seguir conselhos das suas esposas e concubinas. Uma coisa muito triste. E isso mudou aquela situação, trazendo prejuízos para a sua vida. Então vamos aqui adiante. No tópico de número 2, nós vemos aqui um pouco sobre a sabedoria de Salomão. Davi deu vários conselhos para seu filho Salomão. Um deles era que deveria desenvolver um relacionamento verdadeiro, sincero e íntimo com Deus. O texto sagrado diz que Salomão amava a Deus, conforme está registrado em 1 Reis, capítulo 3, verso 3. E Deus o honrou, dando uma sabedoria jamais vista pelos povos. No primeiro momento, Salomão, ele se dedica ao Senhor, ele se entrega ao Senhor, ele se torna dependente do Senhor. E Deus o honra, né? Então vemos aqui que Deus o honrou, dando uma sabedoria jamais vista pelos povos. Então ele começou muito bem, mas no decorrer dos anos, quando a velhice chega, ele perde a mão, né? Ou perde, digamos assim, o sentido das coisas, ele se deixa levar, né, pela idolatria, conforme vamos ver aqui, né? Ele começa a permitir construir altares dentro de Israel, ele começa a adorar os ídolos, e Deus se afasta dessas coisas, irmão, porque Deus, ele não é Deus de confusão. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Nós não podemos ficar em cima do muro. Uma hora serve a Deus, outra hora serve ao mundo, serve aos ídolos, né? Nos entregamos ao pecado e queremos, no outro momento, ser santificado. Ou a gente é santo, ou a gente é impuro. Ou a gente tem a bênção, ou a gente tem a maldição. É uma escolha que você precisa fazer. E como vimos aqui, dependendo dessa escolha, você terá a bênção ou a maldição. No ponto 1 aqui, do tópico 2, diz que
uma sabedoria da parte de Deus. O rei Salomão ficou afamado como o rei mais sábio da história bíblica. Deus o presenteou com sabedoria e conhecimento, assim como a areia da praia. 1 Reis capítulo 4, 29. Sua sabedoria ultrapassou os sábios de sua época e foi considerado o impulsionador da literatura de sabedoria em Israel, conforme registra 1 Reis capítulo 4, verso de 30 a 31. Segundo o relato de 2 Crônicas, capítulo 1, verso 12, não houve nem haveria nenhum rei com sabedoria que Salomão tinha, ou com a sabedoria que Salomão tinha, nem que tivesse riquezas, fazendas e honra como ele teve. Sendo assim maior do que Salomão, é só Jesus Cristo, o nosso Messias, conforme registra Lucas, capítulo 11, verso 31. Então, nós vemos aqui a mão de Deus, estendida sobre a vida de Salomão, lhe dando a ele sabedoria como nunca houve. Era o mais sábio de toda a sua época, riquezas e fazendas e honra como nunca houve. Então ele se tornou grande. A sua fama percorreu a terra. Pessoas de muitos países distantes vinham visitar Salomão e conhecer, a sua sabedoria, as suas riquezas, ver as coisas. Temos aí, por exemplo, a rainha de Candace, que veio conhecer a Salomão e ficou impressionada com tudo que viu. Então, meus queridos, esse é o Deus que nós servimos. Quando nós damos a Deus o direito de administrar nossa vida por intermédio do Espírito Santo, a bênção do Senhor jamais se apartará de nós. É bênção sobre bênção. É aquilo que está escrito lá em Crônicas. A bênção vai te acompanhar por onde você andar. Você será abençoado na cidade, no campo. Aonde você pôr a mão vai ser abençoado. Aonde você botar a planta do teu pé será abençoado. Porque a bênção vai te perseguir. É isso que aconteceu com Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sabedoria de Salomão não se baseava na filosofia abstrata e especulativa dos sábios e filósofos da época, mas tinha sua origem no coração de Deus. Seu objetivo não era se perder em meditações vazias, mas sim solucionar os problemas do povo e governar bem. Louvado seja o nome do Senhor, julgando com retidão a causa do povo. E aí temos um exemplo clássico da maneira como Salomão julgava, que foi o caso das duas mulheres e seus filhos, que está registrado ali em 1 Reis, capítulo 3, verso 16 a 28. Através desse julgamento, percebe-se que Salomão tinha a sabedoria de Deus para fazer justiça. Quando o soberano depende de Deus para tomar as decisões em prol da nação, ela se torna feliz e próspera. Por isto, o salmista exclama: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 33 e versículo 12. Nesse episódio aqui, que está registrado ali em 1 Reis, capítulo 16, 28, nós podemos citar aqui alguma coisa no sentido de que havia duas mulheres, e essas duas mulheres, elas estavam grávidas e naquela noite as duas tiveram seus nenéns. Só que durante a noite uma delas não percebeu e acabou deitando por cima do seu recém-nascido, do seu filhinho, e matou. Quando ela acorda lá pela madrugada, ela percebe que seu filho está morto. Então imediatamente ela pega o seu filhinho, vai lá na outra que estava dormindo, pega o filhinho daquela e coloca o seu filhinho morto lá nos braços da outra. Mas aquela mãe, quando amanhece o dia, olhando para aquela criança morta, percebeu que aquela criança não era o seu filho. Questiona com a outra, falou: não, esse é o meu filho, dizia que tinha matado o filho lá quando deitou por cima. Esse que morreu é o teu filho. E ficou aquela arengação, aquela discussão, e esse assunto foi parar diante do rei Salomão. E aí as duas diante do rei Salomão, o rei Salomão tenta uma saída daqui, outra dali, e vai, e aquela discussão não para. Então o rei diz assim: me traz a espada aí. Já que a coisa é assim, eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir a criança no meio, e cada uma vai ficar com a metade, tá certo? Aquela que era a mãe verdadeira, segundo o relato bíblico, ela implora ao rei dizendo: não, meu senhor, não faça isso, deixe com ela. E aí naquele momento o rei entendeu que ela era a verdadeira mãe, até porque a outra: isso mesmo, nem eu e nem você, o meu filho já está morto mesmo, então mata o seu, fica tudo certo. Então o rei entendeu que aquela que implorava pela vida do recém-nascido era a verdadeira mãe. Então devolveu a criança para a verdadeira mãe. Então isso foi
um ato que, né, trouxe surpresa para todo Israel, porque realmente o rei Salomão, ele tinha uma sabedoria que não era uma filosofia humana, abstrata, mas era uma sabedoria divina que vinha do alto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No terceiro tópico, nós temos aqui o Templo de Salomão, que foi o ponto auge de seu reinado. Foi a construção do majestoso templo, bem como sua inauguração. Este era o grande intuito de Davi. Porém, ficou a cargo de Salomão construir o templo, que seria um marco na vida da nação, impulsionando a adoração a Deus no meio do povo. Por que Davi não pôde construir esse templo? Porque, como disse o próprio Deus, Davi tinha as mãos manchadas de sangue, foi um grande guerreiro. Ele lutou as guerras de Saul e ele lutou as suas guerras também para poder livrar Israel dos inimigos e estendeu o seu reinado, né? Quando ele envelheceu, ele propôs, né, construir o templo, tanto é que ele angariou todo o material que precisava, ouro, prata, tudo que foi preciso para o templo, para a construção daquele templo, ele preparou. Porém, o Senhor falou, não, você não vai poder construir esse templo para mim, porque você tem as mãos manchadas com sangue. Mas o teu filho, aquele que te suceder no trono, ele construirá. Então, Salomão, inclusive, orienta Salomão sobre esta construção e entrega para ele todo o material que precisava. E aí vemos aqui que o templo foi construído por Salomão, porém os recursos e o lugar da construção já havia sido comprado pelo rei Davi. O templo tinha aproximadamente 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros de altura, conforme registra 1 Reis, capítulo 6, verso 2. Todo este monumento foi edificado em aproximadamente 7 anos, conforme registra 1 Reis, capítulo 6, verso 38. Outro detalhe interessante é que o templo foi construído com pedras preparadas nas pedreiras de tal forma que nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu trabalhar durante a sua edificação. 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Durante a construção, Deus aparece a Salomão e lhe faz a promessa condicionada à obediência. 1 Reis, capítulo 6, do verso 12 a 13. Então, meus amados irmãos, é interessante a gente ver aqui que essas pedras, segundo relato bíblico e também, né, a história nos mostra que as pedras eram encaixadas naquelas paredes de tal modo que a lâmina de um canivete não conseguia, muitas vezes, entrar ali, de tão justo que elas ficaram, né? E a prova está que não se ouviu barulho de machado e nem de ferramenta nenhum de ferro. Então, as pedras vinham da pedreira já no tamanho, na medida certa. E temos aí também uma história de Trancoso, né? E algumas coisas que aconteceram, mas não vem ao caso agora. Vamos concluindo aqui esse texto, que fala aqui sobre a consagração do templo e a glória de Deus. Foi justamente na época da festa dos tabernáculos que se deu a inauguração do pomposo templo de Salomão. Momento propício para pensar que outrora eram peregrinos e agora existia uma nação estruturada. Foram 2 semanas de festa e dedicação ao Senhor. A glória de Deus encheu o recinto a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar em pé, conforme registra 1 Reis, capítulo 8, verso 10 a 11. Salomão orou a Deus e lembrou ao povo algumas verdades contidas acerca das bênçãos e maldição que viriam sobre a nação, dependendo da conduta do povo, conforme está registrado em Deuteronômio, capítulo 29. A resposta de Deus diante do pedido de Salomão foi: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar, 2 Crônica, capítulo 7, verso 15. Então nós vemos aí Salomão, debaixo da unção de Deus, debaixo da bênção de Deus, possuidor de uma grande sabedoria, de honra, de fama, de riqueza. Ele conclui a construção desse templo, consagra a Deus, Deus se manifesta de uma maneira gloriosa e ele adverte o povo, né, sobre as bênçãos e sobre a maldição, sobre a conduta do povo diante de tudo aquilo que Deus estava fazendo e se ele se voltasse as costas para Deus. E aí nós vemos aqui a confirmação dizendo, né, falando ao povo que agora estaria abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos para a oração daquele lugar. Então era um local
né, consagrado a Deus, para Deus ver e ouvir a oração de todo o povo de Israel, inclusive dos sacerdotes. Meus queridos irmãos, chegando à conclusão desta aula, nós vemos aqui que a vida de Salomão nos ensina que Deus é imprescindível na vida de um líder e seremos prósperos e abençoados mediante a obediência aos seus mandamentos. Então, o segredo, meu querido, é obedecer. Como disse Samuel a Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos ao Senhor, a mão ou as mãos de Deus, ela se estende sobre nós. E o Espírito Santo que está conosco nos capacita, nos orienta, nos dá poder, nos dá autoridade. E aí, como disse Jesus, priorizando o reino de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça, todo o resto, assim como aconteceu com Salomão, nós obteremos da parte de Deus. O que nós não podemos é nos afastar do Senhor e entrar pelo caminho da idolatria, assim como fez Salomão. Ok, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe. Chegamos ao final desta aula e agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado. Quero pedir aos irmãos que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam neste canal, ative o sino de notificação e não se esqueçam de deixar o like, porque esse like ajuda o YouTube a impulsionar essas publicações a outras pessoas. E sendo assim, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.